Como é que você está hoje? Está tudo bem? E agora está uma chuva aqui, Tá caiu chovendo uma muito? chuva aqui terrível. Você mora em que cidade? Eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. O que é que você traz para a gente? Então, Paulo, as minhas experiências não é QM, porque eu Uhum. nunca tive uma QM. Mas eu já tive muitas experiências com o pai, me mostrando as coisas. Não são grandes, mas são muitas. Uhum. Eu vou passar algumas aqui para você. Obrigado por você estar aí se dispondo a compartilhar com a gente, né? Fique à vontade, então pode contar. Depois que você terminar, a gente conversa alguma coisa sobre elas, tá? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, a primeira experiência que eu tive, eu vou ter que começar lá na minha infância. Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou de Minas. Eu nasci num lugarzinho chamado Morro da Gás. E eu saí de lá muito cedo, porque a gente vivia com muitas dificuldades. Meu pai era agricultor, às vezes colhia, chuva vinha, não deixava colher, às vezes era seca, não deixava colher. E lá quando eu fiquei com uns 13 anos, eu senti necessidade que eu tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo, né? Aí eu saí de Morro da Gás, fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, eu tive uma patroa minha que me trouxe aqui para o Rio. E eu vivo aqui até hoje, eu vivo aqui já. Só o meu filho mais velho já vai fazer 60 anos. Nossa. Então eu moro bastante tempo aqui. Bastante tempo aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Praticamente eu vi que o Rio de Janeiro me abraçou com as pernas, com os braços e o coração, né? Entendeu? É. Uhum. E aí eu cheguei aqui no Rio, fui trabalhar num edifício em frente ao Leblon, que ali, ele está lá até hoje, em frente ao Miguel Couto, no Leblon, em frente ao Miguel Couto. Então, aí eu conheci o meu marido, né? Conheci meu marido, ele era um jovem que estava fazendo um quartel, e eu devia de ter uns 15 anos, por aí assim, 14 para 15 anos. E eu tive uma filha, né? Tive uma filha, e ela morreu com 20 dias. E eu fiquei muito chocada, né? Comecei a culpar a Deus por aquilo tudo. Falava que ele não me amava, que se ele tivesse me amasse, ele não tinha tirado a minha filha. E aquela coisa da gente sem experiência, né? Que não tem experiência nenhuma. Aí eu saí de casa, não falei com ele, nem falei com a minha sogra. E falei assim, hoje eu vou me julgar na praia. Hoje eu vou me matar. Aí fui para a beira da praia, lá no Leblon. Aí, chegando lá na beira da praia, tinha uma cerquinha. Quando eu fui pular essa cerquinha, um senhor, muito simples, parecendo até gente de rua, mas não estava sujo, não, sabe? Simples. Falou para mim, por que você vai, minha filha? Eu peguei e falei para ele, olha, eu vou aqui nas pedras. Ele falou para mim, não vai aí nas pedras, não, que você vai cair e vai morrer. Não vai, não. Aí, quando ele falou aquilo para mim, né, saiu a vontade. Parece que, de repente, perdi a vontade de me matar. Aí eu perguntei para ele assim, onde o senhor mora? Ele falou para mim, eu moro aqui embaixo da pedra. Quando você quiser falar comigo, eu estarei aqui. É só você vir aqui que eu estou te ouvindo. Aí eu virei o rosto assim, não cheguei a dar as costas para ele, eu só cheguei a virar o rosto. Quando eu virei para perguntar o nome dele, aí eu não vi ele mais. Aí eu fui para casa, cheguei lá e falei com meu marido, ô Domero, me leva lá nas pedras do Leblon,
que tem um senhorzinho que conversou comigo lá, eu gostei tanto dele, eu quero levar um lanche para ele. Aí ele falou para mim, Margarida, não mora ninguém ali naquelas pedras. Aquela pedra ali não tem loca, não tem caverna. Eu falei, não, tem sim. Tem sim, porque ele falou que mora lá embaixo daquelas pedras. Então eu vou lá para levar um lanche para ele. Aí nós pegamos o lanche e tudo, fui lá levar para ele. Quando cheguei lá, o meu marido virou e falou assim, olha bem para você ver uma coisa. Você está vendo algum buraco aqui? Não tem loca, não tem caverna, não tem nada aqui, marido. Como é que esse ser ia morar aqui? Aí eu peguei, né? Me conformei, porque eu não encontrei ele, né? Aí nós voltamos para casa. E para mim foi normal, porque eu não tinha experiência nenhuma de nada, né? Na minha vida. Aí, com o tempo, foi que eu fui pegando experiência, né? E fui vendo que aquele ser ali, ele foi enviado para poder me impedir de me matar. Porque até hoje, Paulo, eu passo lá nas pedras, as pedras chamam-se Pedra do Leblon, porque a chegada do Leblon sai do Vidigal e chega no Leblon. E até hoje eu passo ali naquelas pedras e olho, fico olhando para ver se eu vejo algum buraco. Mas não vejo nada. Entende? Então, um tempo eu entendi que o Deus mandou aquele ser, né, para poder iluminar, para poder me impedir de tirar minha vida, né? E depois, com o tempo também, eu vi que aquele ser parecia com um tio meu. Era igualzinho o tio Pedro, um tio que eu tinha, que eu amava aquele tio, né? Depois eu pensei assim, engraçado, aquele ser ali, ele parece bem com o meu tio Pedro, entende? E essa é uma das experiências que eu tive que não dá para esquecer, né, Paulo? Foi a primeira que você lembra, né, que teve? Exatamente. Entendeu? Aí não dá para esquecer porque foi assim, para mim foi de Deus, né? Foi ele enviando um ser celestial, em forma do meu tio, não sei, né? Que era muito parecido com o meu tio. Ele aparecia como uma pessoa normal, em carne e osso mesmo. Exatamente, ele parecia com uma pessoa normal, carne e osso, muito simples, né? Depois eu achei ele parecido com o meu tio Pedro. Com o tempo eu fui dizendo as coisas, que nunca esqueci disso, né? Sim. Sabe quantos anos que tem? O meu filho que veio depois dessa menina já está com 59 anos. Quer dizer, essa experiência minha foi mais ou menos com já tem uns 60 e poucos anos. Não, uns 61 anos, por aí assim. Um ano depois, eu já estava esperando meu filho. Né? Então, eu creio que quando não é de Deus, a gente esquece. A gente não guarda, né? Por tanto tempo, né? E você tem muitas razões para não esquecer. Primeiro, porque foi uma coisa misteriosa, né? Segundo, porque ele parece com um tio seu que já tinha morrido. Pode ser que seja até ele que tenha sido enviado, né? Exatamente. E terceiro, porque salvou sua vida, né? E exatamente. Se não fosse isso, quem sabe você não estaria aqui hoje contando a história para a gente. O que é prova maior do que isso, né? Que mora embaixo daquelas pedras. E eu passo lá até hoje, quando eu vou para o Leblon, algum lugar, eu olho as pedras e não vejo nada. Né? Então, eu acho que foi. E também, quando você olhou para trás, ele não estava mais, né? Desapareceu misteriosamente. Isso. Quando eu fiz assim com o rosto, para virar as costas, que eu olhei, ele não estava mais. Para ir para a esquerda, para a direita, ele não podia, porque era pedra, né? Eu ia ver ele. E se for para o outro lado, não podia, porque é uma pedreira. E passa ônibus e passa carro o tempo todo. Então, não daria para ele poder sumir naquele espaço de tempo. Pois é. O mais difícil é a gente achar que ele era um homem ali, que vivia ali realmente. O mais fácil é a gente acreditar que ele apareceu na hora exata que precisava aparecer para nos salvar. Apareceu na hora exata, e eu acho que até a maneira dele falar comigo
foi para mim poder lembrar mais tarde e tirar a conclusão que aquilo ali não foi um ser humano normal que falou comigo, né? Exato. Para mim não esquecer jamais. Eu nunca mais esqueci essa experiência que eu tive. Porque para mim ela é muito valiosa. É verdade. E tem mais, essa experiência alimenta a sua vida, né? Não foi só aquele Alimenta a minha momento ali. vida, exatamente. Porque ali... Sim. Quantas vezes a gente... Eu, pelo menos, quantas vezes a gente sente vontade de tirar a vida? A gente fica não sei triste, se já aconteceu, né, com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Eu me lembro quando eu era criança, uma vez, eu fiquei com muita raiva por uma injustiça, né, que eu tinha sofrido, e eu não quis tirar a minha vida, mas eu pedi a Deus que me levasse. Naquela inocência de criança, eu disse a ele, olha, eu não quero mais ficar aqui, não, me leva. É verdade. E o mais importante também, Paulo, que depois desse acontecimento, eu melhorei, eu me animei, melhorei, parei de chorar demais. Teve entende? Tudo isso, até a cura, né? A cura da sua dor. Entrou um consolo dentro de mim. Ele curou até sua dor. Foi uma coisa para não esquecer mais mesmo, para levar para a vida toda. É aquilo que eu falo para você. Se eu estivesse com depressão após parto, naquela época ninguém ia descobrir. Então, praticamente eu fui curada. Né? Fazia quantos dias que sua filha tinha... Era menino ou era menina? Era menina. Menina. Fazia quantos dias que ela tinha falecido? Ela tinha pouco tempo, devia ter uma semana, por aí assim. Era no período ainda de ter esse problema aí da depressão pós-parto. Ela faleceu com uns 20 dias, quer dizer, o resguardo termina com 30, acho que uns 25 dias. Ela nasceu com algum problema, foi? Algum problema de nascença? Eu caí da escada, né? E ela nasceu com 8 meses. E naquela época, 8 meses não tinha jeito. Não tinha aparelhagem no hospital que tem hoje, né? Entendeu? Verdade. Foi onde ela viveu só 20 dias. Mas aí é que tá, né? Pela morte dela, ela ficou viva para você até hoje, né? Porque levou você a ter esse problema, a ter esse encontro. Exatamente. E o encontro que traz vida para você até hoje. Oi? Um encontro que você teve com esse senhor, por causa dela, lhe alimenta até hoje, né? Alimenta até hoje. E você sabe, Paulo, que às vezes quase não tem um dia que eu não lembro. Entende? Assim, lembro da fisionomia dele, lembro da roupa dele, uma roupa bem simples, parecendo assim, de roça, entende? Então, eu não esqueço. Às vezes eu estou assim, deitada, vem na minha mente ele. E você fala com ele, não? Você conversa com ele? Não, eu já agradeci a Deus por esse ser celestial, mas falar com ele, não cheguei a falar ainda não. Porque se ele disse a você, a hora que você quiser falar comigo, eu lhe escuto. Exatamente, é isso que eu estou precisando. Ele está lhe escutando, Eu falei com o meu filho, uma hora, eu quero que você me pegue de carro e me leva lá nas pedras, que eu quero ir ali, porque eu quero conversar com esse ser celestial Mas eu tenho a impressão que você... pode deixar que eu vou te levar. Eu tenho a impressão que você não precisa ir lá. Ele está com você aí. Ele está comigo aqui o tempo todo, né? Ele não estava ali, não. Ele lhe acompanhou até lá para poder aparecer para você. Mas ele lhe acompanhou desde casa, né? E eu creio que ele está me acompanhando até hoje. Pois é, por isso que eu perguntei se você conversava com ele. Porque pode ser que ele esteja esperando até hoje, né? Para você bater um papinho com ele, conversar com ele, desabafar. E sempre que eu posso, eu passo esse relato para as pessoas, né? Eu posso, que eu tenho uma oportunidade, eu falo com as pessoas sobre isso, né? Que às vezes eu falo para as pessoas, não fica desesperada,
né? Não fica assim, tenha bom ânimo, porque comigo aconteceu isso, isso e isso, né? Aí eu conto para as pessoas para poder ativar a fé delas, né? Para elas verem que elas não estão sozinhas, né? Porque às vezes, Paulo, a gente se sente tão só, tão abandonada, que parece que a gente está só mesmo, mas não está, né? Tem situações na nossa vida, que eu já passei por muitas situações, várias, que parece que está te espremendo, tirando toda a força de você. E a gente tem que passar por aquilo, não tem jeito. Não tem ninguém que pode ajudar, não tem como sair daquela situação. E eu já passei por muitas situações desse jeito. Eu imagino, né? Uma pessoa que chegou no Rio de Janeiro como você chegou, né? Praticamente só, levada por uma patroa, aí encontra um homem, e às vezes esse homem às vezes nem corresponde àquilo que você imaginava que ele era e tal. Exatamente. Então fica complicado, né? Tem que ter uma ajuda Pai, divina, assim. isso, pai e mãe muito longe, né? Um amigo sem nada, mas eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, porque ela me abraçou como filha, sabe? Foi a mãe desse rapaz? A mãe desse rapaz? Foi a mãe dele. Que bom. Ela me abraçou como filha mesmo, entendeu? Então, às vezes eu falo para meu pai, gratidão porque pela vida da minha sogra, né, que compartilhou da minha vida, que me abraçou como filha mesmo. Entende? Ela hoje é falecida, né? Você viveu com ele quanto tempo? Eu vivi com ele 37 anos. Uma vida inteira, A próxima que eu vou falar tem a ver com ele. Então, conta, fica à vontade. Tá. Então, o tempo passou, né? Como sempre, passou muita coisa na minha vida, né? E ele mudou muito. Ele ficou dependente de bebida, entende? Sim. Ele bebia muito, ficou dependente de bebida. Eu já tinha mais 2 filhos, que é esse que está com 57 e o que está com 60, o que está com 59, né? Aí minha vida mudou muito, foi muito sofrimento, muita coisa que eu não vou falar só alguns detalhes para poder dar a entender as pessoas, sabe? Sim. Da época que eu estava vivendo. Aí ele ficou dependente de bebida e a minha vida virou um transtorno terrível com meus filhos pequenos, né? E eu fui, então, tinha que trabalhar, porque o dinheiro que ele bebia, o dinheiro que ele arrumava, ele só bebia. Aí eu tive que trabalhar, e fui trabalhar em casa de família, porque naquela época eu ainda trabalhava na casa de família, depois que eu me formei em cabeleireira. Aí fui trabalhar na casa de uma senhora, né? Naquela época eu estava sofrendo demais. Os meus filhos estavam com minha sogra, e não estava tendo o cuidado que deveria ter, e eu só podia ver eles fim de semana, e o pai deles estava muito ruim. Aí, muito bem. Aí eu peguei, vivi assim. Mãe, me ajuda. Mamãe a minha mãe. Mãe, me ajuda. Ela já tinha morrido. Mãe, me ajuda, mãe, me ajuda. Sabe aquela filha que chamava pela mãe dia e noite? E ela já estava falecida. Já era falecida. Já estava falecida, exatamente. Ela já tinha falecido. Aí, uma noite, eu estava no meu quarto, para chegar no meu quarto, lá na casa dessa dona que eu trabalhava com ela, tinha um corredor grande, tinha cozinha, um corredor, era meu quarto e um banheiro. Aí eu tinha chorado muito e pedi, mãe, me ajuda, eu estou sofrendo demais, né? Conversando e tudo com minha mãe. Eu deitada, de barriga para cima. Aí eu vi um chinelo, um barulho de chinelo no corredor, né? Aí, quando eu vi o barulho de chinelo no corredor, eu falei assim, deve ser a dona... Até esqueci o nome dela agora. Deve ser a dona fulana. Aí, fiquei assim, quieta, né? Com a porta aberta, porque ela não gostava que fechasse a porta. A porta aberta. Aí, chegou aquela pessoa arrastando o chinelo, né?
E eu pensei que era ela e não liguei. Aí aquela pessoa chegou e jogou a coberta em cima, jogou o lençol em cima do meu rosto. Porque eu estava coberta com lençol porque estava fazendo muito calor. Aí jogou o lençol em cima do meu rosto. E uma mão, Paulo, 2 mãos, passando no meu corpo todinho. Passou da cabeça, foi passando, uma mão fria, gelada. Foi passando na minha cabeça, e eu não tive força para poder desembrulhar o rosto, entende? A essa altura Aí, você não estava entendendo mais, não sabia o que era isso. eu não sabia ainda o que era isso, ainda não tinha tanta experiência. Uhum. Mas também nunca esqueci isso, porque eu tenho certeza que a minha mãe naquela noite me socorreu. Aí eu peguei, fiquei quieta ali, paralisada, e aquela mão me passou da cabeça até os pés. Depois, ela foi caminhando por onde foi, por onde veio, e foi embora. Para mim, foi a minha mãe que veio aquela noite, de tanto eu chamar ela veio me socorrer. Bom, tem certas religiões que diz que morto não volta aqui, né? Mas também eu descobri com o tempo, sabe, Paulo, que ninguém morre. Nós só dormimos. Dormimos e acordamos num outro universo. É verdade. O corpo dorme, né? Mas o corpo dorme, mas nossa consciência continua acordada. Né? Mas a consciência continua, né? Aí, por incrível que pareça, Paulo, tudo pequenininho, não tem muita experiência grande, não. Pequeno. Por incrível que pareça, minha vida começou a melhorar. O homem deixou de beber, entende? Voltamos para o nosso apartamento, ele arrumou trabalho, né? E tudo correu a correr bem. Minha vida daquele dia em diante melhorou. Parece que ela passando a mão assim no seu corpo, ela fez um trabalho energético, talvez, né? De te purificar, curar. Exatamente. Né? Exatamente. Pode ter sido, né? É. Aí parece incrível, mas daquela época em diante, ele parou de beber, fiz um tratamento com ele no Pinel, ele saiu de lá, parou de beber, buscamos nossos filhos, fomos para casa, né? Eu peguei até uma gravidez depois de 10 anos, que tinha 10 anos que eu não tinha filhos. Aí peguei outra gravidez depois de 10 anos, e essa gravidez minha foi uma gravidez muito abençoada, muito boa. Ela me trouxe muita coisa boa, esse menino, ele agora está com 47 anos. Entende? E a gravidez foi boa, tudo correu bem, e ele me trouxe muita felicidade, minha vida melhorou muito, ele parou de beber, só bebia Coca-Cola, tudo que ele fazia era para dentro de casa. Então, mas ele tinha um grande defeito, né, Paulo? Ele tinha um grande defeito, ele não podia ver um rabo de saia. Ele não podia ver uma mulher. Sim. Entende? Ele era muito mulherista, né? E eu já estava casada com ele já esses anos tudo, né? Já 20 e poucos anos, já quase 20 anos, 20 e poucos anos. E nós continuamos casados e tudo, né? E logo depois eu fui para a igreja. Eu com uns 40 e poucos anos, eu fui para a igreja evangélica. Pela primeira vez você foi para a igreja? Pela primeira vez na minha vida. Isso depois de estudar Testemunho de Jeová, depois de passar no Espiritismo, depois de procurar a paz por tudo quanto era lado, né? Eu era feliz, mas um feliz entre aspas, entende? Eu ainda não tinha encontrado uma paz dentro de mim. Então, quando esse meu filho que nasceu estava com 11 anos, eu fui para a igreja. Foi bom eu ter ido para a igreja, me trouxe uma paz muito grande. O pastor, naquela época, falou tudo que eu estava fazendo, né? Tudo da minha vida, de traição, de
que, assim, que ele quis dizer o quê, né? Que a gente anda no espiritismo e que tudo piora, mas não é bem assim, eu agora entendo diferente. Eu entendo que seja qual for a religião que você tiver, se ela está te fazendo um bom ser humano, ela é certa. Hoje, também acho. é completamente diferente. Né? Durante esse tempo, eu fiquei o quê? Fiquei 30 anos na igreja. Fiquei 30 anos na igreja. E foi muito bom, porque eu encontrei a paz, claro, eu tive uma convivência melhor com Jesus, né? E quando a gente tem uma convivência melhor com Jesus, o normal é você ter paz e você dar paz também, né? E as brigas cessaram dentro da minha casa, aquela coisa toda. E aí, eu descobri que ele tinha uma mulher. Descobri que ele tinha uma amante, certo? Aí, estou marcando aqui um negócio aqui, para poder não esquecer. Aí descobri que ele tinha um amante, mais uma, porque tinha várias. Ele era um homem muito bom, ele era farto, não me negava nada, mas ele tinha esse grande defeito. Sim. Ele já faleceu, né? Já faleceu. Aí ele foi indo na igreja, quando eu fui para a igreja, ele falou para mim, olha, eu não vou ficar com você, porque eu não quero mulher crente. Eu falei, mas eu na minha ignorância, né? E eu falei para ele, não, eu não posso deixar Jesus. Na minha ignorância, que eu achava que a igreja, se Jesus estava era na igreja. Sim. Né? Hoje não, hoje eu sei que Jesus habita em nós, né? Não está numa congregação. Né? É verdade. E eu acho que por falta de sabedoria, eu até contribuí para não ficar casada. Um pouco de falta de sabedoria minha, por causa de religião, porque a religião, às vezes, ela te leva para um lugar, mas te leva para um outro também que atrapalha, entende? E você terminou se separando dele mesmo? Aí ele pegou, disse que não queria mulher cristã, e que ele não era feliz, eu peguei e dei a liberdade para ele. Falei para ele, olha, deixa o Edson completar 14 anos, eu vou te dar liberdade. Aí eu dei liberdade para ele. Mas entrou aquele sofrimento terrível. Por quê? Porque eu pensava assim, oh meu Deus, eu estou na igreja agora, mudei, não sou mais aquela mulher brigona, nem nada. E o senhor vai tirar o meu marido da mocidade, da minha mocidade, que eu não tomei de ninguém. É o meu único homem e o pai dos meus filhos. E comecei a entrar em guerra, né? A gente começa a entrar em guerra com Deus, né? Em crise, como mais uma vez, né? Guerrear com ele, né? Pois é. E aí, Paulo, foi o que aconteceu. Eu conversei com Deus, no outro dia. Sempre quando eu falo isso, eu emociono, porque é muito forte, entende? Aí eu orei, falei com Deus, falei, pai, o senhor vai tirar meu marido, vai permitir que ele vá embora, meu marido da mocidade, pai dos meus filhos, né? Estou com ele desde praticamente de criança. Aí eu dormi. Quando foi no outro dia que eu amanheci, o dia, no meu quarto tem uma parede assim, que a cama está lá no mesmo lugar. Aí eu levantei e botei os meus pés. Eu tenho mania de levantar, sentar na cama e olhar assim, sabe? Aí eu levantei, sentei, olhei assim, e começou a passar um filme da minha vida, todinho. De quando eu era nova, passa aquele filme todo. E Deus falava comigo aqui no meu ouvido, aqui, ó. Falava assim, aquela voz linda, aquela voz mansa, falava assim, não tenho estado com você todo o tempo da tua vida? Não tema. O caminho quem abre sou eu. Eu estou com você. Entende? Então, sempre quando eu falo isso aí, eu emociono, porque é muito lindo você ouvir a voz de Deus. Quer dizer que você ouvia mesmo a voz
como se fosse alguém falando ali com você na hora. Ouvia mesmo, Ouvia mesmo. E Eu esse acordava. esse filme que passou da sua vida, foi na sua lembrança ou realmente você chegou a ver alguma coisa? Não, eu vi mesmo, na parede. Ah, você viu na parede Passou como se na fosse uma parede e eu tela. olhando. Como se fosse Entende? uma tela Enquanto ali. eu estava olhando o filme da minha vida todinha, aquela voz mansa, tranquila, falava para mim assim: não tem estado com você todo o tempo da tua vida? Não tema. Eu estou com você. O caminho quem abre sou eu. Eclesiastes 10. Tá. Naquela época, eu entendi, era a Bíblia, né? É. Então, ele mandou eu ler Eclesiastes 10. Se você puder, você pode até ler. Ali fala sobre a sabedoria, né? Fala sobre aquele que abre uma cova, nela mesmo cairá, né? É verdade. E fala tudo que naquela época eu estava passando, tudo está ali em Eclesiastes, né? Aquele, não o sofrimento que eu estava passando, mas a falta de sabedoria, porque eu acho que quando um casamento termina, Paulo, é falta de sabedoria, às vezes. Imaturidade, né? Falta de sabedoria, falta de maturidade. Então, eu achei até que quando o senhor mandou ler ali, Eclesiastes 10, né? Provérbio 10, eu até acho que ele estava falando para mim também. Não só para mim, não só para o meu marido, mas para mim também, entendeu? Sim. Eclesiastes 10. Mas de qualquer forma, você terminou se separando mesmo dele. Acabei separando, ele foi embora mesmo, né? Foi morar com a outra mulher. Sim. E aí eu tornei a perguntar para o pai: pai, o senhor vai mesmo deixar o meu marido da minha mocidade me deixar? Aí quando foi no outro dia de manhã, Deus falou para mim: ele vai, mas a semente fica. Entende? Ele vai, mas a semente fica. E eu entendo, sabe, Paulo, que essa semente é meus filhos. Eu entendo que essa semente é meus filhos. Seus filhos ficaram com você. Isso, meus filhos ficaram comigo. E eles são uma benção na minha vida, sabe? Eu até agradeço. Hoje eu agradeço a Deus, até eu falo com o pai, gratidão por Domero ter passado na minha vida, porque ele me deixou esses filhos tão maravilhosos, que com certeza, se não tivesse eles, eu não era feliz. Eu não teria também alguém para cuidar de mim, igual eles cuidam, né? Você tinha que idade quando ele se separou de você? Quando ele separou de mim, estava com 48 para 49 anos. Já era maduro, né? Já era bem maduro, entendeu? Aí, uma experiência foi essa, né? Do pai falando para mim. Então, não dá para esquecer, né, Paulo? Verdade. Essa experiência é muito forte, não dá para esquecer. Fiquei magoada durante muitos anos, mas depois eu fui orando, e Deus tirou a mágoa, porque a gente fica casada há 37 anos, e aí a pessoa vai e deixa a gente assim, dá a impressão que a gente não valeu a pena, né? Não valeu nada. Mas eu creio também assim, que quem sabe Deus deixou ele para mim só para me dar esses filhos mesmo, né? Ainda viveu, né, muitos anos com ele. E isso foi muitos anos junto, tal, de certo. Mas como você ficou? Seus filhos já eram grandes nesse tempo, né? Já eram rapazes? Já. Quando eu separei, um filho meu já estava servindo quartel, o outro também já era grande, e o menor, que eu tive depois de 10 anos, que estava com 14 anos na época. Entende? Sim. Mas minha cachorrinha está latindo, deixa ela parar.
Aqui chegou alguém, quando chega, ela lá. Mas você teve a ajuda dele para continuar criando seu filho, que era adolescente ainda, ou você teve que trabalhar? Não, não, Paulo. Aí eu já tinha me formado em cabeleireira, sabe? Aí eu já não trabalhava mais em casa de família. Já tinha me formado em cabeleireira e nessa separação nós dois fizemos um trato, porque ele estava deixando o menor com 14 anos. Então eu falei para ele, faz o seguinte, Tomero, você não precisa dar pensão para o Edson e deixa a casa toda para mim. Ele falou, tudo bem, Maria, ninguém melhor do que você merece. Aí ele deixou a casa para mim, toda no meu nome, e não deu pensão para o meu filho, até porque que naquela época, os meus 2 filhos já estavam grandes, já, né? E eles sempre foi uma pessoa que sempre cuidou muito bem desse menino, porque ele nasceu 10 anos, né, depois deles, então eles sempre teve um carinho tremendo por esse menino mais novo. Ao todo E você nada teve me 2 faltava, filhos, né? graças a Deus. Teve Foi? 2 filhos ao todo. Ao todo são 2 filhos, né? Tive 3 filhos. 3? Tive 2. Durante aquela guerra que eu te falei, que ele era dependente, e depois de 10 anos eu tive um outro filho. Quer dizer que hoje você tem 3. 10 anos, eu fiquei 10 anos sem ter filho, depois eu tive outro, que esse está com 47 anos. Um vai fazer 57, um vai fazer 47. E o outro vai fazer 59. Então você tem 3 hoje em dia. Eu tenho 3 filhos hoje. 3 guardiões, né, que cuidam de você. Exatamente, tenho 3 filhos homens. Entendeu? Então, Paulo, essa experiência, que às vezes a hora que a gente pensa que está mais sozinha, né? É a hora que Deus está com a gente, né? Eu estava observando que foi exatamente em momentos de crise que você teve as maiores bênçãos, né? Porque muita crise. Naquela crise dos 15, 16 anos, quando você pensou em se matar, foi um momento muito difícil, mas apareceu aquele senhor que até hoje ilumina a sua vida, né? Isso. Aí depois teve aquele momento de desespero, você sofrendo muito, você pediu ajuda à sua mãe, quer dizer, chegou no fundo do poço de novo, pediu ajuda, e a partir dali as coisas foram melhorando na sua vida, né? E no fim, com a saída do seu marido, a senhora também sofreu, pediu ajuda, questionou Deus, né? E ele lhe deu uma resposta que é verdade, né? Ele vai, mas ele deixou aí uma semente, quer dizer, seus 3 filhos que hoje cuidam de você, não lhe faltou nada, né? Foi aí Deus falou para mim, né? Ele vai, mas a semente não. Né? Foi justamente nos momentos mais difíceis que a sua vida deu uma virada. Isso aí ajuda muito também a gente a entender esses momentos de crise, quando eles ainda estão acontecendo, a gente saber que talvez essa crise esteja trazendo uma grande mudança para melhor, né? Desde que você se conecte com Deus, né? E busque essa ajuda, nem que seja para reclamar com Ele, que às vezes você reclama, né? E Ele lhe dá uma resposta. É verdade. Porque eu acho que quando a gente pede uma resposta a Deus, ele responde. Aí, a outra experiência. Eu estava na igreja, né? Mas eu não concordava com a igreja quando eles falavam que uns eram salvos, outros não eram. Entende? Que uns iam para o inferno e outros não iam. Que uns eram escolhidos e outros não eram. Aí eu pensei, gente, impossível. Esse Deus que eu sirvo não pode ser assim. Entendeu? Aí eu peguei, comecei a questionar Deus. Também, né? Questionar no bom sentido, né? Pedindo ele, pai, eu não concordo com essas coisas que muitas vezes falam na igreja. Se não está nessa igreja porque não é dos nossos. Se morrer, vai para o inferno. Que fulano não é salvo, outro não é salvo. Que uma igreja é salva, a outra não é salva.
E eu entrei numa luta tremenda comigo, sabe, Paulo? Entrei mesmo. Uma luta, porque eu não aceitava, no fundo, eu não aceitava eu ir, tudo, trabalhava na obra e tal, etc., pastora da igreja e tudo, mas eu não aceitava essa divisão. Sim. Porque eu pensava assim, se Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Como é que eu posso achar que o meu irmão, só porque ele é de outra igreja, ele vai para o inferno? Uhum. Não, porque cada religião tem a sua certeza. Mas eu descobri que, no fundo, ninguém tem certeza de nada. Nós temos informações. Uhum. Né? Que certeza mesmo nós vamos ter só depois que a gente passar esse primeiro sono aqui. É, verdade. Aí que vai conhecer um pouco. É. Né? É. Aí eu fiquei na igreja 30 anos. Tem uns 3 anos que eu não vou na igreja, Paulo. Mas não é porque eu estou contra ninguém, nem fiquei com raiva da igreja, nem achei que ela está errada, nada disso, tudo muito bem. É que eu fui na casa de uma amiga minha, cheguei lá, ela estava lendo um livro. Eu posso falar o nome do livro? Pode, deve. Então, ela estava lendo um livro, Cavalo de Troia. Eu peguei e falei assim, ué, eu assisti esse filme, Cavalo de Troia, há muitos anos. Ela falou assim, não, Margarida, esse livro, Cavalo de Troia, ele não é sobre esse filme, não. Ele é sobre a história de Jesus. É Aí eu peguei... Operação Cavalo de Troia, né, o nome? Operação Cavalo de Troia. É. Tem uns 3 volumes, mais ou menos, se não me engano, né? Tem, né? É. Eu já li todos, só está faltando ler o 7, que eu ainda não Então, tenho o 7. são vários, né? Aí eu peguei e li, achei muito interessante, me edificou muito, me ajudou muito, tirou muita dúvida, e achei também que algumas coisas ali tinham mais lógica, né? Sim. Coisa que a gente não tem lógica, né? Pois é. Muita gente deixa de usar o raciocínio lógico para entender as coisas, né? Exatamente. E eu não gostava de ler, não. Eu nunca tinha lido um livro. Aí, quando ela me emprestou o livro de 500 folhas, eu comi ele 2 vezes. Li muito. Li muito. Depois eu comecei a comprar toda a coleção, comecei a ler, e o último que eu li foi o 9, né? Que eu acho que vem o 9 e o 10 junto. Sim. Porque ele tem 1000 páginas. Quer dizer que ainda falta uma parte você ler. Não, já li tudo. Já leu todo? Já li tudo. Aí eu li toda a coleção, eu não li, eu comi. Porque aquilo ali me trouxe um horizonte diferente. Aquilo ali abriu meu horizonte, abriu o meu intelectual, sabe? Sim. Abriu, espiritualmente eu me abri. Então eu fiquei encantada, e aí eu, né, li toda a coleção. Eu tenho toda a coleção aí, só está me faltando 7. Sim. Mas todas as vezes que eu ia comprar um cavalo de Troia, tinha um livro lá namorando comigo. Todas as vezes eu ia, tinha um livro. Tinha uma árvore muito grande, e estava escrito assim, Urântia. Aí eu li, olhava e falava assim, Urântia? Ué, o que é isso? Mas não ligava, vim embora para casa. No outro mês, sempre ia no Barra Shopping dar um passeio e comprava mais um livro, Cavalo de Troia. Aí, tá lá o livro me namorando. Aí um dia eu peguei o livro e falei, espera lá, vou pegar esse livro aqui para me ler, é impossível. Toda vez que eu venho aqui, esse livro esbarra comigo, não é na mesma prateleira. Aí eu peguei e comecei a ler o livro de Urântia e descobri que o Cavalo de Troia foi todo tirado do livro de Urântia. Né? Que Cavalo de Troia foi todo tirado do livro de Urântia. Sim. E essa experiência, Paulo,
Foi uma maravilha, me libertou. Me libertou do preconceito, sabe? Me libertou daquele negócio de eu ver uma pessoa de um jeito, outra de outro, sabe? E eu fiquei muito feliz com essa experiência, que também foi uma boa experiência na minha vida, porque na época eu estava falando com o pai. Pai, eu não estou satisfeita. Impossível. O senhor é só isso que eles falam na igreja? O senhor tão grande, tão poderoso, e só isso? Não acredito. O senhor tem muito mais para nos ensinar. Uhum. Aí eu peguei, né? Já li o livro de Urântia também. Estou na segunda vez. Parece que ele é grande também. Eu não cheguei a ler, não, mas já ouvi falar muito. 2.100 páginas. Nossa, é grande. Já leu duas vezes? Já estou lendo já pela segunda vez, né? E eu peguei um gosto, sabe, Paulo, pela leitura, muito forte, muito grande, que eu fico procurando livros para mim poder ler, livros assim interessantes, que me leva, que me eleva, sabe? Que me fortalece, que me edifica. Assim como, por exemplo, eu vejo os seus vídeos, aí às vezes são uns testemunhos que nos edificam, né? Nos ajuda, porque a gente vivendo aqui, a gente precisa disso. A gente não precisa ficar o dia a dia só, a gente precisa desse conforto, né? Dessa esperança. É verdade. Então, aí eu peguei, né? Foi isso aí. Hoje eu não estou indo mais na igreja, certo, Paulo? Não que eu tenha alguma coisa contra a igreja. Só que eu acho que eu pulei do fundamental para a faculdade. Entendeu? É mesmo. Pulou do fundamental para a faculdade, direto. Porque a Bíblia é muito importante. Nossa, tudo nela é muito importante. Mas tem coisa muito além da Bíblia. Que ajuda, inclusive, a entender a própria Bíblia, né? Depois você passa a entender ela de uma forma diferente, né? Isso, porque para ler o livro de Cavalo de Troia e ler o livro de Urântia, tem que entender a Bíblia. Se não entender, vai ficar difícil. Entender os dois livros, entende? Porque eles estão ligados um com o outro. Entende? O problema não está na Bíblia, está na interpretação dela, né? Então, se você está numa igreja, a igreja tem só aquela interpretação, né? Você tem que dar um pulo fora para poder descobrir outras formas de ver aquela mesma mensagem. Eles passam só aquela interpretação para a gente. E aí a gente fica no ar. Ué, e aí? Que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus falou. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu gostaria disso. Mas que moradas são essas? Porque na visão da igreja, a morada é completamente diferente. Né? Tem gente que imagina uma casinha mesmo, lá, uma cidadezinha com a rua cheia de casinhas. Mas talvez não caiba todo mundo. É verdade. Lá, né? É verdade, Paulo. Mas, como eu disse, tudo é informação, né, Paulo? A gente só vai saber quando a gente dormir o primeiro sono. E você falou uma coisa importante, que a gente não tem certeza de nada, né? E é ruim quando a gente tem. Quando a gente pensa que tem uma certeza, isso nos fecha, deixa a gente preso naquela certeza e a gente fica limitado. Então, muito melhor é a gente reconhecer logo que não sabe de nada mesmo. E aí exatamente. A gente está aberto para novas informações, um livro que chega, um vídeo que a gente vê, e que mesmo que esteja fora daquela certeza que a gente tinha, aí ele consegue penetrar. Mas se você diz que não, eu só acredito nisso, eu tenho essa certeza, aí você se fecha para a evolução, né? Exatamente. Tudo é uma informação válida. Nós temos que colher ali o que mais tem valor e o que mais tem lógica, né? Tem valor e lógica. Usar o raciocínio também, o entendimento, não é só escutar e aceitar, não. Tem que pensar se aquilo tem sentido, né?
Exatamente, tem que ver se tem sentido, né? Verdade. Então, e tem também a experiência que eu tive, é que uma noite, assim, o pai o meu ex-marido estava separado de mim, ele já faleceu, tem uns 5 anos que ele faleceu, graças a Deus, Deus me deu a felicidade de estar com ele no fim, né? Não como marido e mulher, mas como marido dando assistência para ele, como uma mulher cristã, uma mulher que cresceu, que evoluiu, né? Mais um pouco do Mas que ele ele. voltou a morar com você ou ele morava na casa dele? Não, ele morava na casa dele, mas ele ficou 5 meses internado no hospital. Então, durante esses 5 meses, a ex-mulher dele teve vários problemas, e eu visitava ele e mandava notícia para ela. Sim, porque ela ficou doente, depois ela perdeu uma neta, e aí eu visitava ele e dava notícia para ela. Então, no fim, a gente, afinal de contas, é como diz a vida, a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Né? Aí eu falei assim, mas você conversou com ela? Conversei, passava notícia para ela e tudo, entende? Porque não vale a pena, sabe, Paulo, a gente guardar dentro do nosso coração qualquer coisa contra. Verdade. Não vale a pena. Quem sofre é a gente mesmo, né? Então, eu louvo a Deus porque eu pedi perdão para ele, pedi desculpa, e porque ele também deve ter errado também, né? Um casamento, ninguém erra sozinho, né? Aí, Deus me deu essa oportunidade, né? De eu ficar com ele no hospital, de eu cuidar dele. Porque eu amava muito, muito, muito meu marido. E amo muito, muito, muito ele ainda, sabe? Ele já partiu e tal, etc. Mas eu amo muito ele ainda. Entende? O meu amor por ele, eu costumo dizer que é para a eternidade. E aí, uma noite, né, Paulo? Agora eu vou passar para outra. Uma noite, eu recostei na cama e conversei com Deus. Falei, pai, eu leio tantos livros, me informando tantas coisas, mas só o Senhor mesmo sabe a verdade. Onde é que está meu pai, minha mãe? Eu comecei a perguntar para ele onde é que estava esse povão todo, né? Meu pai, minha mãe, minha filha. Fui dormir, não liguei não, fui dormir. Aí, de repente, eu acordei num outro lugar. Eu saí do corpo, acordei num outro lugar. Um lugar diferente. Aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu pensei comigo assim, eu morri? E fiquei olhando, admirando, porque era um lugar muito bonito. Fiquei olhando aquele lugar, admirando aquela coisa toda, tinha umas crianças brincando. Aí tinha um senhor perto de mim, que eu não vi o rosto dele. Ele estava de lado, e de lado eu conversei com ele. Aí eu perguntei para ele, Domero está aqui? Domero é o pai do meu filho, né? Sim. Meu marido. Domero está aqui? Ele falou, tá. Aí eu falei assim, eu posso falar com ele? Você pode me levar lá? Posso falar com ele? Ele falou, pode, mas eu não olhei. Eu não olhei o rosto dessa pessoa. Entendeu? Eu chamo de ser celestial, porque eu acho que tudo que está acima é ser, né? No meu entendimento, né? O que está acima é ser. Até nós somos seres celestiais, né? Se pensar direitinho, todos nós somos também. Exatamente, até nós somos ser celestial, que o livro de Urântia diz que da mesma fonte que nós emanamos, nós voltaremos. E pensando bem, eu acredito. Eu acredito. Porque tudo que é de Deus volta para ele, né? A nossa personalidade, o nosso fôlego, né? Assim como o nosso corpo é da terra, né? Sai da terra e volta para a terra, o nosso espírito sai de Deus e volta para Deus também, né? Então,
E eu fui andando, ele foi me levando para um lugar para mim poder, para me ver. E meu pé não pisava no chão, não, sabe? Meu pé, eu tinha terra, mas meu pé não pisava na terra. Flutuava. E assim, flutuando. Aquela coisa mais deliciosa, sabe? Mais gostosa. Ia flutuando assim, andando. Aí ele virou para mim e falou assim, ele mora naquela casa. Eu olhei aqui a casa, uma casa simples, e tinha até simples. Aí eu falei, saiu um senhor escuro. Aí eu falei, não, esse não é Domero. Domero não é escuro, Domero é claro. Aí eu fiquei quieto. Porque foi daqui a pouco, o Domero saiu de lá de dentro. Mas ele saiu de lá de dentro igual uma flecha, numa velocidade tremenda, uma velocidade tremenda. Ele saiu assim, se pôs na minha frente, com um olhar bem bonito, um olhar, ele estava novo, bonito. Ele estava completamente como se tivesse assim, uns 20 anos. Entende? Aí ele todo cheio de luz, uma áurea assim, toda cheia de luz. Aí eu falava para ele, Domero, você está tão bonito, você está tão lindo, você está tão bem, que bom, graças a Deus, Domero, nossa, você está muito bonito. Aí eu olhava para ele assim, ele me olhando com aquele olhar assim. Aí eu falei para ele, você lembra de mim? Aí ele falava, ele falava, mas não falava na língua, na nossa língua. Não? Ele falava uma outra língua. Entende? Mas você entendia? Aí, não entendia. Mas o ser que estava lá comigo, celestial, falou comigo assim, ele está dizendo que lembra. Entende? Sim. Foi curtinho. E aí eu voltei para a cama. Entende? Aí eu voltei para a cama. Entende? Aí foi que eu acreditei, falei assim, bom, verdadeiramente há uma morada para nós. Não sei em que planeta, não sei aonde que é, mas que é uma morada, sabe? E até interessante. Porque não é só a Bíblia que fala, a Bíblia fala, os livros espíritas falam, né? E pela leitura que eu tive no livro de Urântia, tem moradas mesmo, né? Todo mundo fala que foi lá, não é? Nós queremos aí que eles falam que foram lá, não é? E vê em cidades, vê em campos, vê em construções, né? Edifícios, casas. Exatamente. Exatamente. E o interessante é o seguinte, você veja, o seu marido, ele aqui foi um homem bem normal, né? Tinha seus defeitos, bebia, gostava de mulher, e um dia foi embora e chegando lá, ele se torna aquele ser bonito, de luz. Quer dizer, não são nossos defeitos aqui que dizem quem nós somos, né? O que nós somos está lá dentro da gente, independente do que a gente faça aqui, do que a gente seja. Exatamente. É lógico que a gente faz aqui e a gente termina colhendo o resultado de tudo que a gente faz. Mas isso não nos muda, a gente continua sendo aquele ser divino, bonito, de luz que a gente é quando volta para lá. Interessante isso. Então tá bom, Paulo. Vamos então para outra aqui. Vamos aqui para 2019. Certo. No princípio, no mês de janeiro do ano de 2019, eu estava passando por um problema muito sério, de saúde, de tudo, né? E eu fui botar o lixo lá fora, né? Quando eu abri o portão, que eu fechei o portão, que eu botei o lixo, que eu fechei o portão, aquela voz falou para mim assim, vai vir um grande vendaval. Aí doeu aqui meu peito, doeu aqui meu coração, mas eu falei, pai, vendaval, bom, o Senhor está no controle de tudo. Se verdadeiramente tiver de vir um vendaval, o Senhor vai nos dar força
para poder passar esse vento, né? Aí passou. Aí, na mesma semana, eu tive um sonho, isso foi sonho. Não saí do corpo, não, tive um sonho. Que eu fui na praça, que é atrás da minha casa, que atrás tem uma praça. E cheguei lá e vi... Cheguei lá, olhei para o mundo estava muito triste, Paulo. Triste? Tá, sabe aquela coisa nublada? Sim. Nublado, triste, aquela coisa toda. E no sonho eu sentia assim, coração apertado, eu olhava assim e falava assim, nossa, mas o mundo está tão triste. Aí eu via 2 naves. Vi uma nave enorme, mas muito, 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 muito grande. Não é redonda como todo mundo diz que é. A nave que eu vi, ela era azulzinha, um azul lindo, lindo, andando assim no espaço, não fazia barulho. E ela tinha uns 20 metros, entende? 20 metros de tamanho. E ela não era redonda? Como era a forma dela? Não era redonda. Ela tinha um formato, vamos supor assim, não é, eu vou te dar uma coisa mais ou menos, se chegando perto. Assim, um formato de um... Como é que eu vou te dizer? Golfinho. Ah, tá. Tinha o formato de um golfinho. Ela fazia um bico, fazia assim, né? E era redonda, mas muito grande mesmo. E tinha muita gente sentada nessa nave. Tinha muita gente sentada nessa nave. E tinha 2 naves. Tinha essa cheia de gente, e tinha uma, essa cheia de gente era vertical, né? E a outra horizontal. Entendeu? E eu queria entrar naquela nave, naquela horizontal. Eu pensei assim, nossa, meu Deus, tanta gente indo embora, eu queria ir também. Porque eu posso dizer para você, eu falo sempre com o pai, eu vivo pela sua graça, não porque eu tenho desgosto nem nada, mas eu não tenho medo da morte, Paulo. Não tenho medo de morrer. Eu vivo esperando ela dia e noite. Entende? Sim. Eu estou sempre pronta. Estou sempre falando para o pai, a hora que o senhor quiser me levar, pode levar. É como se esse planeta aqui não fosse a minha terra. Entende? Sim. Aí eu peguei e pensei, olhei, vi aquele povão sentado, mas não era gente assim, igual nós, não. Era um povo assim que parecia assim, branco, só tinha um formato de gente, mas parecia nuvem. Entende? Sim. Meio transparente. Aí tinha muito... Isso, transparente. Aí tinha muita gente. Eu falava assim, nossa, pai, quantas pessoas o senhor está levando? Poxa, bem que eu queria ir. Ao olhar para a nave estava uns 2 metros, uns 2,20 por assim, e eu pensava assim, não, agora eu não posso ir não, só quando ela baixar, porque agora não dá para me subir. Aí pronto, acordei. Foi quando morreu aquele povão todinho Brumadinho. Em Brumadinho? Já viu falar aquele acidente que teve em Brumadinho? Sim, já. Então, Se bem que em 2019... Em 2019 foi quando começou também a pandemia, né? Exatamente. Aí veio a mortandade de Brumadinho, depois, logo no mês seguinte, veio a pandemia, né? Né? Eu fiquei com muita enfermidade, mas fiquei muito enferma mesmo, fiquei muito doente, sofrendo com um problema de pânico, me atacou um pânico, uma depressão, um pânico. E aí o meu filho chegava por trás de mim e falava para mim assim, ô mãe, olha a casa que eu comprei aqui para ficar perto da senhora. Aí eu olhava para ele, olhava a minha casa aqui do outro lado, que minha casa fica do outro lado, falava assim, engraçado,
eles querendo comprar uma casa para ficar perto de mim, e eu já estou partindo. Falei Mas assim, né? isso no seu sonho, né? Ainda no É no sonho. meu sonho. Falei assim, eu já estou partindo, querendo comprar uma casa para ficar perto de mim, e eu estou partindo. Entende? Aí, muito bem, aí acordei. Aí veio a mortandade de Brumadinho, veio a pandemia. Eu perdi uma neta com... Perdi uma sobrinha com 41 anos, bonita, linda. Perdi um bisneto também. Não foi com coronavírus, mas foi com neurismo cerebral. Sim. Foi um ano muito difícil mesmo. Entendeu? Aí se passou. Depois de uns 6 para 7 meses, eu fui na Colube, que a Colube é aqui atrás. Fui na Colube julgar o lixo e meu filho estava ali. Aí eu falei, filho, você está perdido aqui? Ele falou, não, mãe, é que eu comprei uma casa aqui para ficar mais perto da senhora. E a casa está lá, Paulo. Uhum. Comprou mesmo a casa. Quando foi isso que ele falou que comprou a casa? Isso foi mais ou menos assim, uns 6 meses depois. Uns 6 meses depois que eu tive esse sonho, aí ele chegou e falou, mãe, ó. Eu falei, filho, você está perdido, o que você está fazendo aqui? Não, mãe, eu comprei essa casa aqui, ó. Se eu morar aqui, eu vou ficar mais perto da senhora. Pois é. E comprou mesmo. A casa está lá. Interessante, foi um sonho de aviso de várias coisas, né? Primeiro, Exatamente. e o vendaval pode ter sido na sua própria vida também, pelas perdas que você teve, né? Foi na minha vida. Mas também você olhou o tempo assim e viu que o mundo também estava passando por um período nebuloso, né? O tempo estava muito triste, muito nublado, muito triste, não tinha luz, não tinha alegria. E eu olhava e falava assim, nossa, como é que o tempo está triste? Como é que isso aqui está triste? Aí nisso eu vi as naves, entendeu? Levando muita gente. Muita gente. E você se lembra que foi um ano que foi mais gente, né? Foi. Morreu muita gente. Foi um ano difícil também para a gente. Eu perdi o meu bisneto com 14 anos, bonito, com neurisma cerebral. Perdi a minha sobrinha também. Entende? E muita gente querida também, né, Paulo? E não foi só a senhora, né? Muita gente foi embora naqueles 2 anos seguintes, 2020, 2021. Morreu muita gente, não só de Covid, mas de muitas coisas. A gente achou estranho, né? Tanta gente morrendo. Exatamente, porque morreu foi muita gente de uma vez, né? Eu acho que essa e 6 nave... meses depois estava lá. Está lá a casa. Sim. Ele comprou tá morando a casa, lá. está lá a casa. Ele está morando lá na casa. Uma confirmação de Deus, né? Olha, Margarida, o que eu te mostrei é verdadeiro. Está aqui a casa que seu filho comprou, de verdade mesmo. Ele está morando lá já? Não, ele não está morando, porque ele resolveu morar na casa dele mesmo e alugou a casa. Ah, tá. Só isso é que ele só não está morando. Mas no sonho ele apenas lhe avisava também, né? Que tinha comprado aquela casa. Né? E eu olhava para ele e falava assim, meu filho querendo comprar casa perto de mim, e eu já perto de partir. E a nave estava da altura assim de uma laje, de uma casa. Ia subir, mas não dava para subir. Assim, não, só vou poder subir quando ela baixar. Ainda não era sua hora, né? Ainda tem um tempinho. Não é a minha hora ainda, exatamente. Entendeu? É isso. E tem também uma outra experiência aqui. Dá para me contar? Conte, tá? Não é comprida, não. Essa daqui é curtinha. Pode contar. Então, devia de ser umas 5 horas da manhã. Né? 5 horas da manhã. Eu saí do corpo, eu vi o meu corpo deitado lá na cama, saí e abri
abri a minha porta, e eu tenho uma varanda assim, e botei os braços assim na varanda, como se eu estivesse esperando alguma coisa. E fiquei olhando assim para o céu, assim, como se eu estivesse esperando alguma coisa. Aí, quando foi daqui a pouco, Paulo, o céu se abriu, as nuvens se abriu, e apareceu umas naves outra vez. E daquelas naves, desceu, foi muito ser celestial. Eles desceram ali, que eu acho que tinha uns 30 ali. Desceram dali, passando na minha porta, assim, a gente fala voando, né? Mas não é voando, porque eles não têm asa. Ele flutua, né? Flutua. Assim. É flutuando, passando assim. E eu, muito curiosa, querendo olhar o rosto deles, eu fazia assim para olhar o rosto deles, mas não conseguia olhar o rosto. Eu só consegui vendo eles passando na minha rua. Eles chegando, desceu da nave, a nuvem se abriu, eles desceu da nave e veio passando na minha rua devagarzinho. Sabe como se eles estivessem assim, chegando com o trabalho? Sei. Chegando para trabalhar, 5 horas da manhã, entendeu? Como se estivesse fazendo uma vigília, veio para fazer uma vigília. Sei. Quando foi isso? Quando foi essa visão, esse sonho? Isso foi uns 3 meses. Uns 3 meses. Atrás. Foi, uns 3 meses. Entendeu? E esse sonho, essa visão de chegando, né? Porque da outra vez você viu as pessoas partindo. Agora você viu os seres chegando para trabalhar. Chegando, E eles desceram numa nave também, né? Sim. Não tem nada igual aqui. Igual aquela nave, não tem nada igual. É como eu disse para você, dá uma aparência de um golfinho. Aquele focinho assim, aquela coisa toda, mas assim, não faz barulho, parece que ela é silenciosa. Ela passa assim, devagarzinho, silenciosa. Tem? Vai ver que esses seres estão chegando aí para fazer algum trabalho aqui. Para poder fazer algum trabalho, E aí Deus achou graça de me mostrar, né? Permitiu que eu visse, né? Pois é, Paulo, de uma coisa você pode estar certo, nós não estamos sozinhos. Temos 2 mundos aqui, um físico e um espiritual. E nós não conseguimos ver. Às vezes nós não conseguimos ver o espiritual porque nós somos muito limitados. Né? Mas a gente fica focado só aqui, né, nas coisas da Terra e não consegue perceber. Exatamente, a gente fica muito focado em problemas. Problemas, família, uma coisa e outra, e aí essas coisas ficam assim, né? A gente não foca nisso, entende? Quer dizer, aí para sair fora do corpo, eu saí só 2 vezes. Quando eu fui lá no planeta, né? Vi lá o pai dos meus filhos, e esse aí que eu vi o anjo. Eu falo de anjo, né? Ser celestial, anjo, né? Sim. Verdade. Mas você veja a sua inocência quando você tinha 15 para 16 anos, que por causa daquela sua crise, né, você queria acabar a sua vida. Exatamente. Tanta coisa ainda para acontecer, né? Tanta aprendizagem, tanta experiência. Quantas coisas aconteceu, né, de lá para cá, né? Eu te agradeço por você ter compartilhado com a gente aí esses seus relatos, né, que vão nos ajudar muito, as pessoas que assistem, assim como você aprendeu muito com a gente, eu tenho aprendido muito com vocês, outras pessoas também vão se beneficiar desses seus relatos. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Paulo, você me deu essa oportunidade, né, de eu contar essa experiência, né, que eu tenho com o pai, né, eu acho que a gente não tem direito de guardar só para a gente, né? É verdade. A gente tem que falar para as pessoas, né, para as pessoas poderem edificar a fé, né, de cada um. Exato. E você também nos passa muita paz, muita segurança, muita maturidade, muita sabedoria na sua expressão, na sua forma de falar. Isso daí dá um testemunho que seu relato é verdadeiro, né?
São coisas que verdadeiras e sinceras que não dá para a gente esquecer, né, Paulo? As coisas de Deus é engraçado, a gente não esquece nunca. Esquece nunca. E Deus está sempre me mostrando as coisas, entendeu? Quem sabe a gente vai ter outra oportunidade, né? Com certeza, essa foi só uma primeira vez. Então, mas fique à vontade para entrar em contato com a gente sempre que surgir a necessidade de compartilhar alguma coisa, tiver uma nova experiência. Tá bom, entre em contato, tá bom? Tá. A gente vai se vendo aí no canal. Tá, por ter me dado essa grande oportunidade, né? Eu também de ter falado com você. Eu sempre tive esse desejo, né? Quando eu via você falando com as pessoas, eu falava assim, ó, Deus, um dia ainda vou falar com esse moço. Um dia ainda vou falar com ele. E Deus realizou os meus sonhos, né? Realizou a minha vontade, né? Sempre que você fala alguma coisa para ele, ele dá o retorno para você, não deixa você no vazio. A gente vai se vendo, então, lá no canal. Isso, está se vendo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Amei. Estou feliz, estou contente, estou feliz. Tá bom? Eu você também estou muito feliz de ter me conhecido. Também. Você passa também muita confiança, muita sinceridade para a gente. Tá? Obrigado. Tá bom? Então, fica na paz. Agradeço aí a sua neta por ter ajudado a gente, tá? Tá bom, meu filho. Vou agradecer, sim. Tá? E eu, Paulo, muitas bênçãos de Deus na sua vida, na sua família, né? Amém. Obrigado. Para a senhora também. Tchau. Fica na paz, então. Tá bom, Paulo. Tchau para você.